Outra classificação que nós vamos encontrar dentro dos crimes é quanto ao crime de dano e o crime de perigo. Quando nós falamos do crime de dano, a gente tem que lembrar sempre que são aqueles que se consumam com a efetiva lesão do bem jurídico. São aqueles crimes que lesionam, que danificam o bem jurídico. Então, o exemplo disso é o crime de homicídio. Para que eu consiga ter a consumação do homicídio, ou seja, a morte, eu preciso lesionar o bem jurídico vida. Um outro exemplo de um crime de dano é o crime de furto. Para que eu consiga, de fato, consumar o crime de furto, que é subtraindo a coisa alheia móvel, há necessidade de eu danificar o patrimônio de outrem. Outro exemplo, lesão corporal. A maioria dos crimes são crimes de dano. Mas outro exemplo, lesão corporal. Para eu consumar a lesão corporal, eu tenho que ferir a integridade física de outrem, ou seja, eu tenho que danificar o bem jurídico e integridade física. Então, os crimes de dano são aqueles que se consumam com a efetiva lesão do bem jurídico. Em contrapartida, os crimes de perigo não precisam lesionar o bem jurídico, basta expor esse bem jurídico a perigo. Então, os crimes de perigo são os que se consumam tão só com a possibilidade do dano, basta expor ele a perigo e nós vamos ter o crime consumado. A exposição do bem jurídico a perigo, a exposição a um possível dano, a consumação acontece. Nós conseguimos identificar um crime de perigo, por exemplo, como o crime de contágio venérea, certo? O crime de contágio venérea é um crime de perigo. Por quê? Uma pessoa que tem uma moléstia venérea, certo? Que vem a ter relações sexuais com outra pessoa, não se preocupando, né? Sabendo e não se preocupando de proteger essa pessoa, ela está botando essa pessoa em perigo. Esse crime, o risco de contágio venérea, é um risco de perigo por quê? Porque tu não precisa passar a contágio venérea. Basta você expor essa pessoa a perigo, o crime está consumado. Então, nós temos aí um exemplo, contágio venérea. Outro exemplo, o crime de rixa. O crime de rixa, lembram que é aquela briga generalizada. No entanto, se você está no meio de uma rixa, mas você não deu nenhum soco e você não levou nenhum tapa, o crime já está consumado. Por quê? Porque ele é um crime de perigo. Basta você estar ali dentro, não gerar nenhum tipo de agressão, mas o crime já consumou. Outro exemplo, o abandono de incapaz. Quando você abandona o incapaz, do artigo 133, esse incapaz não precisa morrer, esse incapaz não precisa se machucar, esse incapaz não precisa nada. Basta você colocar ele abandonado, colocar ele a perigo, o crime já está consumado. Então, abandono de incapaz também é um crime de perigo. A gente sempre tem que lembrar que os crimes de perigo são aqueles que basta a exposição ao perigo, o crime já está consumado. Os artigos ali previstos no capítulo da periquitação da vida e da saúde, na sua maioria, são crimes de perigo, certo? Basta expor, basta colocar a perigo, o crime já está consumado. O crime se consuma com o perigo, não precisa lesionar o bem jurídico, certo? No crime de perigo, nós podemos aí umas subdivisões. Esse crime de perigo ele pode ser concreto, ou seja, quando o tipo exige a existência de uma situação de perigo real. Então, por exemplo, a questão do incêndio, né? Incêndio também é um crime de perigo. O crime de incêndio, não precisa ninguém se queimar, não precisa ninguém vir a se ferir, basta expor as pessoas, né? Basta expor os bens, né? A perigo, o crime já está consumado. Então ele é concreto, né? Quando exige a existência de uma situação de perigo efetiva, certo? Já os abstratos é quando o perigo ele é presumido. Ele não é concreto, não está dizendo, meu Deus, que perigo. Não, mas ele é abstrato, ele é presumido. Como, por exemplo, o crime de associação criminosa. O crime de associação criminosa, antigamente chamado de quadrilha ou bando, né, ele é um crime de perigo. Ele não precisa lesionar um bem jurídico, basta associar-se com fins criminais que o crime está consumado. Então ele é abstrato, ele não é concreto, porque essas pessoas reunidas, né, programando-se para fazer o crime, essa associação já é uma conduta delitiva e o perigo dela é abstrato, é presumido, né, não é concreto. Ainda o perigo ele pode vir a ser individual. O perigo não precisa atingir uma série de pessoas, pode atingir uma pessoa só, como por exemplo o contágio venérea. Uma só pessoa pode ser exposta a esse perigo e não várias pessoas.
O perigo também ele pode ser atual, ou seja, está acontecendo perigo, certo? Então eu estou colocando fogo, fazendo uma fogueira do lado de um armazém, num paiol de pólvoras. Ou ele pode ser iminente, ou seja, está prestes a acontecer. O perigo vai acontecer quando eu abandono um incapaz, por exemplo. E também ele pode vir a ser futuro, ou seja, advir da conduta, como por exemplo um crime de perigo é o porte de arma. Portar arma lesiona o bem jurídico, né? Nós temos que pensar que ele é um crime de perigo, porque esse porte de arma pode vir a gerar um risco. A associação criminosa também é futuro, é um perigo futuro, porque dessa associação vai vir a lesão de um bem jurídico, certo? Então a gente vê que os crimes de perigo, resumidamente, para nós entendermos, para nós gravarmos, são aqueles que tão só a possibilidade do dano já temos a consumação. E ele pode ser dessas diversas formas o crime de perigo. A outra classificação, nós vamos ao quadro porque ela é material, formal e de mera conduta.